boa tarde, turminha. Tudo bem? Olha, hoje daremos continuação no nosso roteiro do dia 18/11, quarta-feira. A nossa atividade é do livro Ler e Escrever, Conhecendo Ditongos, páginas 182 e 183. Vamos lá, então? Neste livro aqui, eu vou chegar na página e já volto aqui. Oi, turminha. Então, a página é essa daqui, ó. Etapa 4, ditongos, dígrafos e encontros consonantais. A atividade é a atividade 4A, conhecendo ditongos. Número 1. Leia o trecho do texto, a festa e o major. Ó, a Pro tá meio descabeladinha aqui. Vamos lá. Peguem o livro de vocês, que nós vamos ler juntos, tá? Eu vou dar aí, ó, 3 segundinhos rapidinho para vocês pegarem lá o livro, para nós lermos juntos. Vamos lá. Espero por vocês, hein? Vamos lá. Essa página, ela vai vir depois dessa parte aqui, ó, coluna 1, coluna 2, tá vendo? Ó, depois desse daqui, é nessa parte aqui. Ó, já pegaram o livro? Vamos lá. Então, vamos ler juntos. Número 1, leia o trecho do texto. A festa e o major. Vamos ler. O título está escrito de azul. Então, ó, a festa e o major. Vou começar a ler. Chegou a hora da festa. Dando a mão a Narizinho, o príncipe dirigiu-se à sala de baile. Travessão. Como é linda! Exclamaram os nobres, lá reunidos ao verem-na entrar. Com certeza é a filha única da fada dos 7 mares. Ponto final. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. O salão parecia um céu bem aberto. Em vez de lâmpadas, viam-se pendurados no teto buquês de raios de sol, colhidos pela manhã, flores em quantidade, trazidas e arrumadas por beija-flores. Tantas pérolas soltas no chão que até se tornava difícil andar. Não houve ostra que não trouxesse a sua pérola, para pendurá-la num galinho de coral, ou jogá-la por ali, como se fosse cisco. E o que não era pérola, era flor. E que não era flor, era rubi, e esmeralda, e ouro, e diamante. Uma verdadeira tontura de beleza. Ponto de exclamação. Na outra linha, letra maiúscula. O príncipe havia convidado só os seres pequeninos, visto ser também pequenino. É muito delicado de corpo. Se um hipopótamo ou baleia aparecesse por lá, seria o maior dos desastres. Ponto final. Na outra linha, letra maiúscula. Narizinho correu os olhos pelo salão. Não podia haver nada mais curioso. Besourinhos de fraque e flores na lapela conversavam com baratinhas de flores no cabelo. Abelhas douradas, verdes, azuis falavam mal das vespas de cintura fina. Abre parênteses, 3 pontos, fecha parênteses. E canários cantando. Beija-flores, beijando. Na outra página. Flores e camarões. Flores, beija-flores, né? E camarões camaronando. E caranguejos caranguejando. Tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. Ponto final. Na outra linha. Narizinho e o príncipe dançaram a primeira contradança,
sobre os olhares de admiração de todos. Ponto final. Abre parênteses, 3 pontos, fecha parênteses. Depois começou a grande quadrilha. Ponto final. Foi a parte que Narizinho mais gostou. Ponto final. Essa história foi tirada do livro, né, de Monteiro Lobato. E aqui está escrito, ó, Lobato, vírgula, Monteiro, texto adaptado de Reinações de Narizinho, vírgula, São Paulo. Companhia Editora Nacional, 1931. Esse foi o ano que foi feito esse livro, escrito esse livro. Para nós vermos aqui a história, né? O que essa história fala? O que vocês viram nesse assunto aqui? Ela está falando sobre o quê? Ela está falando sobre um casamento? Ela está falando sobre uma festa? Ela está falando sobre um baile? Ou ela está falando sobre uma aventura no mar? Quem é o personagem principal? A Narizinho e o príncipe? É o caranguejo? Quem ela é? Quem é o personagem? São os beija-flores? São os caranguejos? Quem é o principal aqui? Quem é que se mais fala nesse texto? Outra coisa, esse texto aqui que eu li, ele é uma narrativa que está contando uma história, ele é um poema onde tem rimas, ele é uma adivinha. O que ele é? Eu quero que vocês reflitam, entendam, façam uma gravação para mim, isso vai valer ponto, viu, turminha? Ponto para a finalização das notas. Eu quero um vídeo de vocês me respondendo essas perguntas. Então, eu estou fazendo aqui 2 perguntas. Quem é... Na verdade, são 3. Né? São 3. Primeira coisa. Aonde está passando essa história? Essa história está sendo falada do quê? É uma festa? É um baile? Ou é uma aventura no fundo do mar? O que vocês acham? Essa é a primeira pergunta. Então, essa história acontece essa história está falando o quê? Está contando o quê? Uma festa, um baile ou uma aventura no fundo do mar? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem é o personagem principal? De quem está falando ali? É o príncipe Narizinho, o beija-flor ou o caranguejo? Pergunta 3. Esse texto, ele é uma narrativa, que é onde você está ouvindo, está sendo contada uma história. Ele é um poema, onde tem rimas. Ou ele é uma adivinha? Então, vocês vão gravar um vídeo para mim, me respondendo essa pergunta. Só conversando, só falando, tá, turminha? Não é para escrever e falar, não. Eu quero ver vocês conversando comigo, tá bom? Depois disso, vamos agora para responder aqui. Número 2. Coletivamente, leiam as palavras grifadas, discutam com seus professores, o seu professor, o que essas palavras têm de parecido. Registre o que você entendeu. Lembra que nós falamos das letras, que elas, quando elas têm as consoantes, elas se juntam, elas têm um encontro consonantal? Então, todas essas palavras aqui, ó, mão, baile, salão, céu, buquês, ouro, besourinhos, fraque, caranguejos. Ó, eu vou circular aqui para vocês, ó. Mão, baile, salão, céu, buquês, chão, ouro, besourinhos, fraque. Aí lá na outra página, caranguejos e quadrilha. Vemos aqui que todas essas palavras, elas têm um encontro de alguma letra, certo? Aqui na mão, são 2 vogais. No baile, são 2 vogais. Ó, temos aqui 2 encontros, ó. O baile aqui, ó. O A e o I.
certo? Salão. O ão é o encontro. Céu. O é e o u. Buquês. Qual que eu tenho aqui? O que vocês acham? Qual que é o encontro consonantal que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, o U e o Q. Não tenho? O E e o S. No chão. Qual que eu tenho aqui? No ouro, qual que eu tenho aqui? O U e o R. Besourinhos. Quais os encontros que nós temos aqui? E aí vocês podem fazer essas colocações aqui, ó. Fraque. Em colocar, fazer a sinalização dessas palavras. Sinalização não, desculpa. Fazer isso que eu fiz aqui, marcar com a caneta. Eu marquei com a caneta. Vocês fazem o círculo com o lápis. Aí depois tirem a foto e mandem pra mim, tá bom? Caranguejo também, quadrilha também. E aí vocês podem fazer aqui, nesse espaço aqui, a lista das palavras. Escrever todas essas palavras aqui, tá bom? E aí essa é a atividade de língua portuguesa. Então, turminha, após a escrita aqui das palavras, nós não podemos esquecer que essas palavrinhas, elas têm um encontro das vogais e nós ouvimos esse encontro das vogais e fazem um mesmo som. Por isso que elas são os ditongos, né? Então, ó, eu vou fazer a leitura e vou marcando aqui, ó. Por exemplo, mão. A palavra mão, você escuta o encontro das duas, o encontro vocálico, que é das duas vogais aqui juntas. Você escuta o encontro junto. Ela fala, você fala junto a palavrinha. Mão. Aí aqui no baile. O baile, ele já é diferente. Ó, baile. Baile. Vamos ler todo mundo junto, ó. Baile. Então, aqui no baile, nós já temos a sonoridade. Quando você fala, você já escuta o i, ó. Baile. Então, ele já tá separado. Agora aqui, ó, no salão. 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 O salão já tá mesmo som. Céu. Céu. Tá junto? Buquês. Buquês. Então, aqui já estão sílabas separadas. Lembra que teve aquela primeira aula que eu passei para vocês, que eu falei que tem até lá os tipos diferentes, que tem quando você tem sílabas separadas é uma coisa, quando tem em sílabas que tá na mesma sílaba é outra coisa. Então, aqui, ó, buques. Então, aqui tem um encontro consonantal do U com o Q, que também é um ditongo, e ele tem o som aqui, ó, buques. E também no final aqui, o E e o S, eles estão na mesma sílaba, é um outro encontro, e você escuta ele junto. Então, nessa palavra, nós temos as duas coisas. Buques. Tanto a palavrinha, o som separado, quanto o som junto também. Então, é isso que vocês vão observar. Todas essas palavras que estão destacadas em negrito, elas são ditongos. Chão, ouro. Então, vamos observar quando vocês fizerem a leitura dessas palavras, se vocês escutam as sílabas que têm a separação das letras ou se elas estão juntas. Vamos lá, ó. Besouro, besourinhos. Besourinhos. Olha lá. Esse primeiro encontro aqui, ó, besourinhos, tá na mesma sílaba. Então, eu acabo falando junto. Besourinhos. Então, aqui tem vários encontros, ó. O R com N também. O N com H também é um outro encontro. Ó, o I com N, besourinhos, eu já falo separado.
Então, olha quanta riqueza nós temos na nossa língua portuguesa. Numa mesma palavra, nós temos várias coisas para aprender. Aqui, fraque. Fraque é uma outra palavra que tem o encontro do A com o que esse encontro aqui está em sílabas separadas, mas também falamos separados, ó, fraque. Tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer nessa atividade. É para a gente refletir e aprender a ver o tipo da palavra, como que você fala. E quando nós fazemos a leitura, nós aprendemos já como a palavra já é escrita. Então, fica mais fácil da gente entender o que ela está passando e na hora de escrever também fica mais fácil. Então, nós temos que aprender o som das letrinhas também. Olha aqui. Caranguejos. Caranguejos. Esse caranguejos, ó, o N com G, ele é um encontro, certo? Ele é um ditongo. Então, o N com G, ele tá em sílabas separados. Caranguejos. Mas eu não ouço o som do N, eu ouço o som do G. Tá vendo que legal? Caranguejos. É interessante. E agora, ó, quadrilha. Quadrilha. Esse drilha aqui, ó, temos o R com o I, temos o L com o H, temos o Q com o U. Mas todos esses, nós escutamos o som deles juntos. Nós não escutamos separados. Você escuta o som do Q com o U separado? Não, né? O som do Q com o U é um som único, é o O. Você não consegue falar o Q e o U sozinhos. Eles têm um som único. É o quá, que, ki, có, né? Então, ele tem um som único. Então, ó. Quadrilha. Quadrilha. Viu que é um som único? Tem vários encontros, mas ele tem um. Esses encontros têm som único. Certo, turminha? Então, vocês vão fazer... façam essa leitura e depois façam a lista aqui embaixo dessas palavras, tá ok? E aí, depois disso, vamos voltar lá no roteiro e temos a atividade complementar do livro Aprender Sempre, escrita de quadrinha, página 32. Vamos achar o livro Aprender Sempre, de língua portuguesa, página 32. Essa daqui é a minha página, deixa eu ver, 31, página 32, escrita de quadrinha. O que vamos aprender? Essa é a aula 3. O que vamos aprender? Hoje seu desafio será escrever uma quadrinha que circulou na roda realizada na aula anterior. Você irá escrever... Número 1. Você irá escrever os 2 últimos versos da quadrinha Batatinha quando nasce. Escreva da melhor forma que puder. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Então, aí aqui vocês vão escrever do que vocês lembram. Essa daqui é uma quadrinha que nós já conversamos. Nós já fizemos várias vezes, né, turminha? Então, aqui é só fazer a escrita do que vocês lembram e da melhor forma que vocês lembrarem, tá? Então, ó, a batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Aí, menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Aí depois, discuta e compare com seus colegas e professor a forma que escreveram este texto. Participe da discussão, dando suas contribuições. Então, depois que vocês escreveram, tira uma fotinho e manda para mim lá no grupo. Aí nós vamos conversar todo mundo sobre a escrita de vocês. Combinado? Todo mundo que escreveu. Lembra, turminha, que não tem certo e tem errado. Tem a atividade feita. E aí eu quero ver todo mundo fazendo, tá bom? Aí, depois dessa atividade, nós vamos para o livro EMAI, para a matemática. É a unidade 6, sequência 25, cálculos, relógios, caixas e calendário. Vai ser a atividade 25.1 e a atividade 25.2, página 61 e página 62. Vamos lá, voltar para o livro. Então, aqui, turminha, é essa página aqui. Então, página 25,
cálculos, relógios, caixas e calendários. 25.1. Número 1. Eliane e seu irmão Clovis estão usando uma calculadora para conferir os resultados de algumas situações. Ajude-os a encontrar os resultados com o auxílio de uma calculadora. Então, turminha, vocês podem usar a calculadora, se vocês tiverem uma calculadora em casa, ou no próprio celular de vocês também dá para usar. Combinado? Então, vamos lá. A operação a ser realizada. 6 mais 10, 12 mais 10, 35 mais 10, 47 mais 10. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer assim, ó. Vocês podem ir no menu de vocês, no meu caso aqui, que eu tenho no meu celular, vou na calculadora. Essa minha calculadora tem um monte de coisa. Vou mudar aqui, vamos ver se muda aqui. Isso. Aí fica bem parecida com o de vocês. Aí não teve lá o cálculo que ele pediu? 12 mais 10? Eu já fiz o meu cálculo de cabeça. Mas eu preciso fazer na calculadora, certo? Então, eu vou fazer, ó, 12. Apareceu o número lá em cima, não apareceu? Mais 10. Aí eu vou e aperto igual. E aí ele aparece o resultado. Então, para nós utilizarmos a calculadora, nós temos que fazer esse passo a passo. Eu vou fazer de novo. Ó, 12. Apertei o número 12. Vou apertar o sinal do mais, que é o sinal de soma, e vou somar o outro número que ele está pedindo, que é o 10, certo? E aí eu aperto o sinal de igual. Completo. Ah, mas eu errei. Como é que eu faço para apagar e começar de novo? Então, vamos pensar assim. Eu vou lá e faço assim. Quero fazer o 12. Aí, de vez em eu colocar o mais, eu coloco o menos. Ih, eu errei. E agora, o que eu faço? Eu aperto esse daqui, ó. Que é esse daqui. Que é essa setinha que ele apaga a última digitação que você fez. Então, você apaga aqui. Aí eu vou e apago. Eu não quero mais. Eu não quero menos. Eu quero mais, certo? Aí eu coloco mais. Aí eu vou, ó. Aqui embaixo, ele já apareceu para mim o resultado, ó. Certo? Mas aí, se eu quero ter certeza se esse é o resultado, eu vou e aperto esse daqui, ó. O igual. Tá vendo que aqui também temos os outros símbolos das operações? Então, ó, esse é o mais, esse é o menos. Esse é o de multiplicação, ou vezes. E esse daqui é o do divisão. Aí, quando eu finalizar, que eu não quiser mais usar nada, já terminei todas as minhas continhas, para eu finalizar, eu aperto o C. Que esse C, ele apaga todas as continhas que eu terminei de fazer. Que eu acabei de fazer. Tá bom, turminha? Ó. Vou lá, aperto igual, aparece meu resultado. Terminei de fazer tudo. Vou lá e aperto C. Desliguei. Tá bom? Então, vamos voltar lá pro livro. Aqui. Então, vocês vão fazer todas essas operações e registrar aqui os resultados. Aí, letra A. Observando os resultados. O que você pode comentar? O que nós vamos perceber aqui, depois que vocês colocarem aqui todas as somas aqui? Eu já tenho uma primeira observação. Que todas as somas são com o número 10. Então, eu estou somando uma dezena no número. Então, o 6 com esse 10, ele vai virar 60. Então, eu estou somando uma dezena. Certo? O 99 mais 10, quanto que ele vai virar? Vai virar 109. Então, eu estou somando uma dezena. Então, o que vocês vão colocar aqui? Vão escrever com as suas palavrinhas o que vocês acham que aconteceu aqui, nessas somas. Número 2. Agora, por meio de cálculo mental,
obtenha o resultado de cada operação. E para verificar se acertou, utilize a calculadora. Então, nós temos aqui a mesma coisa, ó. Todas as continhas aqui. Então, ó, 38 mais 10. Na cabeça eu já sei o resultado. 51 mais 10, 66 mais 10. Aí eu registro aqui o resultado. Para eu ter certeza do número, eu vou lá na calculadora e faço a continha. Mas só depois que eu registrei aqui, tá, turminha? Não vale colar, hein? Fazer na calculadora e depois colocar aqui. Primeiro você faz na cabeça e depois registra. Combinado? Depois dessa, nós vamos para 25.2. Número 1. Júlio acompanha, no domingo, alguns jogos na televisão. Anote no relógio o horário de início de cada jogo. Aqui nós estamos falando sobre horas, né? O jogo de vôlei começou às 10 horas. Então, como é que eu vou escrever aqui? 10 horas. Como é que vocês acham que eu posso escrever aqui 10 horas? Que vocês acham no relógio digital? Vamos colocar aqui, ó, 10 horas. Ó, 10 horas, ó. Pronto. O jogo de tênis, às 8 horas e 30 minutos. Esse daqui é diferente, né? Eu já tenho os minutos aqui. Como é que será que eu coloco os minutos no relógio? Eu sei que aqui eu coloco as horas. E aqui eu coloco os minutos. Mas ele falou de 30 minutos, né, turminha? Estranho isso, né? Vamos ver se eu consigo montar para vocês, ó. Eu sei que é assim, o 8 eu vou colocar aqui na primeira parte. Igual aparece no relógio. E os minutos? Eu vou pôr para lá, certo? Mas eu tenho 30 minutos. Então, eu vou escrever 30. Ficou difícil? Aí depois, o jogo de futebol às 16 horas. Nossa, 16 horas. Que horas que é essa 16 horas? Será que 16 horas é... Que horas que vai ser? Então, a gente pode montar aqui 16 horas também, ó. 16 horas. 16 horas, turminha, é 4 horas da tarde. Então, aí ficou assim, certo? Eu sei que os números ficaram um pouquinho estranhos, mas acho que dá para todo mundo enxergar, né? Eu mudei de posição agora porque a senhora estava acabando a bateria. Aí, ó, então ficou assim, 10 horas, 8h30, 16 horas. Aí agora vamos para outra aqui, ó, o último. O jogo de handball é às 21 horas. Ah, então ele está falando de 21 horas. Ah, vou colocar na primeira parte, né, turminha, ó. 21 horas. Aí ele fica assim. Aí vocês vão escrever, turminha, dentro do espaço em branco, tá? É que o da Pro não coube. Então, é só colocar assim, ó. Lembrando assim, crianças, relógio digital, a primeira parte, antes dos 2 pontinhos, são as horas. A parte depois dos pontinhos, são os minutos. Tá bom? Vamos para o número 2. Juliana gosta de assistir jogos de futebol com seu pai. Relacione as informações apresentadas nas duas colunas. Duração de um tempo de jogo. Intervalo do jogo. A soma dos 2 tempos do jogo. Então, aqui na turminha, nós temos nossa famosa tabela, que nós sempre estamos conversando sobre ela, temos várias atividades. E aqui do lado, nós temos, dentro da tabela, nós temos algumas informações, né? A primeira delas são as coisas que aconteceram, que a Juliana anotou, né, no jogo de futebol. O pessoal que gosta de futebol conhece que o futebol ele tem 2 períodos, né? 2 tempos. Tem o primeiro tempo, o intervalo e o segundo tempo, certo? Então, a Juliana, ela fez isso. Ela fez uma tabela e escreveu essa parte. A duração de um tempo do jogo. Que é o quê? É aquela primeira parte do jogo. Depois, intervalo do jogo.
a soma dos dois tempos do jogo. Então, assim, aqui do lado, nós temos a tabela em branco e aqui nós temos a quantidade de tempo, de minutos. Então, um é 15 minutos, um é 90 minutos, o outro é 45 minutos. Então, assim, como eu vou fazer para descobrir as respostas que ela está falando aqui? Que ela está me perguntando. Porque ela já tem a frase pronta, mas ela não tem o tempo. Ela não tem a numeração, ela não sabe aqui na tabela, ela não registrou o tempo de cada um, certo? Então, por exemplo, a duração de um tempo do jogo, o intervalo do jogo e a soma dos dois tempos do jogo, ela não tem aqui. Mas a gente pode usar o nosso raciocínio, nossa cabeça. Ela pode usar, não pode, para descobrir? Então, o que eu posso já olhar aqui e pensar? A primeira coisa, quando eu falo sobre intervalo de jogo, eu sei que o intervalo do jogo, ele é um tempo pequeno, certo? Porque o intervalo é aquele tempo que passa, por exemplo, na televisão, ou quando você vai no estádio e assistir um jogo, é aquele tempo pequenininho, que dá tempo de você, tipo, ir no banheiro e voltar. Né? E o tempo que passa as propagandas, que o pessoal fica falando. Então, eu já sei que é um tempo pequeno. Olhando os números aqui, qual dos três é o menor de todos? É o 15, 90 ou 45? Qual que vocês acham? Qual que é o menor? É o 15, não é? Então, eu já posso pensar comigo que o menor de todos é o 15 minutos, certo? Então, se é o 15 minutos, eu já sei que o intervalo do jogo, que é o menor tempo que nós temos, é 15 minutos, certo? Então, para eu não me confundir, eu vou colocar aqui as setinhas, mas vocês vão escrever, tá bom, turminha? Aqui, ó. Esse é o intervalo. Agora, a duração de um tempo de jogo e a soma dos dois tempos ficou um pouquinho mais difícil para a gente tentar achar. Mas eu já eliminei, certo? Agora eu tenho aqui, ó, 45 minutos e 90 minutos. Se eu falo aqui a soma dos dois tempos do jogo, eu estou falando a soma, então é quando eu junto. Então, se eu junto uma coisa duas vezes, né? Porque eu estou falando assim, a soma dos dois tempos. Então, dos dois tempos é uma coisa grande. Então, é uma coisa maior. Se eu estou somando, é porque eu estou juntando. Então, ele vai ser maior, certo? Esse é um raciocínio. Eu estou já, criando. Porque eu não tenho a resposta aqui. Então, eu já estou pensando. Então, se eu olhar aqui, que eu já sei que o 15 é o intervalo, eu tenho só o 90 e o 45. Se eu sei que a soma dos dois tempos do jogo, ele vai ser o maior de todos, ele vai ser o maior valor, ele vai ser o maior tempo, porque é a soma dos dois tempos do jogo. Então, eu estou falando de uma soma de duas coisas. Então, é uma soma que vai ser maior de todas. Estou somando duas coisas, então ele vai ser um resultado maior. Certo? Então, aqui eu tenho 90 e 45. Qual é o maior número? O 90 ou o 45? O que vocês acham? É o 90, certo? Então, eu sei que o 90 é a soma dos dois tempos do jogo. Pensando pelo raciocínio, turminha, eu não fiz conta. Vocês viram que eu não fiz conta? Aí depois, o único que sobrou foi o 45. Então, a duração de um tempo de jogo ficou 45. Ah, Pro, mas eu fiquei em dúvida, eu acho que não é isso. O que eu posso fazer para ter certeza que essa é a resposta? Então, nós podemos fazer uma continha. Eu usei o raciocínio lógico para tentar entender as perguntas e responder, certo? Eu posso fazer uma continha básica e tentar saber a resposta. O 15 minutos do intervalo do jogo, não tem o que discutir porque é o menor valor. E eu sei que o intervalo do jogo é porque é o menor tempo, certo? Agora, não está falando aqui embaixo,
a soma dos dois tempos do jogo, e eu sei que a duração, que eu sei porque eu respondi, a duração de um tempo de jogo é 45 minutos, para eu ter certeza que eu respondi certo, eu posso somar 45 mais 45. Porque não é essa frase que está me falando? A soma dos dois tempos do jogo. Então, eu estaria somando 2 vezes o 45. 5 mais 5 não é 10? 4 mais 1 é 5, mais 4, 9. 90. Não é o que está aqui? Não é essa a resposta aqui, ó? 90? Então, a soma dos dois tempos do jogo é 90 minutos. Então, olha, pelo raciocínio que nós acabamos de conversar aqui, nós conseguimos responder a tabela sem precisar fazer uma conta. Nós interpretamos a pergunta, nós usamos nossos conhecimentos sobre o jogo de futebol, pensamos sobre o que nós já assistimos na televisão ou quem já assistiu o jogo de futebol e conseguimos responder. Certo, turminha? Qualquer dúvida, vocês conversem comigo, tá? Então, olha, nós aqui estabelecemos. Qual é a resposta? A resposta é, deixa eu mudar a cor aqui. A duração de o tempo do jogo, 45. Intervalo do jogo, 15. A soma dos dois tempos do jogo, 90. Certo? Essa é a resposta. Combinado? Aí nós terminamos. Depois disso, nós temos a outra parte do roteiro. Aprender sempre, sequência 2, aula 6, página 33 e 34. Então, nós vamos voltar lá no Aprender Sempre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar a página. Deixa eu voltar no roteiro. Página 35, 33 e 34. Eu acho. Só um minutinho, turminha. É isso mesmo, turminha. É aqui, ó. Aula 6, página 33, aula 6. Sequência de números. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos aprender a construir uma sequência numérica a partir de uma regra estabelecida. Atividade número 1. A professora de Tiago propôs uma roda de recitação de números ao chegar em casa. Ele desafiou Mateus usando os mesmos números. Então, eu vou repetir, turminha, é assim, número 1. A professora de Tiago propôs uma roda de recitação de números. Ao chegar em casa, ele desafiou Mateus usando os mesmos números. Letra A. Na primeira vez, a professora pediu que contassem de 1 em 1, partindo do número 22. Registre os 7 próximos números que foram falados na roda. Então, nesta sequência aqui, vocês vão começar do número 22. Então, é uma sequência que ela vai ser crescente, certo? Então, depois do 22, iniciamos no 22. Depois do 22 vem o quê? Que número que vem aqui? O 23. E depois do 23? E assim por diante, até chegar aqui. Essa tá fácil, turminha. Nossa, tá muito fácil. Lembra que essas atividades são sempre pra gente recordar, revisar nossos conhecimentos, tá? Por mais que pareçam fáceis, é sempre bom a gente revisar. Número B. Número não, desculpa. Letra B. Na segunda vez, a professora pediu para contarem de 2 em 2, a partir do número 20. Registre os próximos números que foram falados na roda. Já aqui, turminha, ela pediu para contar de 2 em 2. E foi iniciado no 22. Então, vai ser o 22, aí, somado mais 2. Então, eu tenho 20,
Depois do 20, iniciamos no 20, desculpa. Iniciamos no 20. Depois do 20, somando mais 2, vai vir o quê? 22. Qual vai ser? Ah, turminha, deu uma travada na câmera. Mas vamos lá, ó. Iniciamos no 20, certo? Aí, somamos mais 2, 22. Do 22 mais 2, 24. E assim por diante. Vocês vão fazer essa soma de 2 mais 2, mais 2, mais 2, até o final. Agora, na letra C. Na terceira vez, a professora pediu que a contagem acontecesse de 5 em 5, a partir do 5, do número 5. Escreva os próximos números que foram falados na roda. Então, esse vai ser de 5 em 5. Até vou mudar a cor. Ó, começamos no 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Até finalizar aqui. Certo? Letra D. Tô mexendo, tá gravando, tá. Na quarta vez, a professora pediu para contarem de 10 em 10, a partir do número 10. Escreva nos próximos números que foram falados na roda. Vamos mudar também, amarelo agora. Ó, número 10. Agora vamos de 10 em 10. 10, aí depois mais 10, 20, mais 10, 30 e depois. E assim por diante, até finalizar aqui. Certo? Agora vamos... Olha, já terminamos. Essa é mais para nós fazermos aqui, ó, cálculo mental. Colocar o cérebro para praticar de novo o cálculo, tá bom? Então, turminha, ó, finalizamos essa aula. Qualquer dúvida, vocês mandem para mim lá no grupo. Vamos conversando. Lembre que tem uma atividade aqui que vai valer ponto, como leitura participativa. Eu quero ver a resposta de vocês, que é dessa atividade do ler e escrever, que é essa daqui, ó, que vocês têm que me responder. Lá no comecinho do vídeo eu falei. Voltem lá no comecinho do vídeo que eu quero, porque isso aqui vai valer ponto para vocês, tá, turminha? Lembre-se que toda atividade agora vale ponto para a finalização do ano. Tá bom? Então, estou aguardando a atividade de vocês. Qualquer dúvida, vamos conversando. Beijinhos, beijinhos, turminha. Até mais tarde. Tchau, tchau.